Desde que o homem olhou para a mulher, não a viu apenas como parceira, mãe ou amante, mas como o reflexo de um mistério que o assusta e fascina ao mesmo tempo. O feminino sempre carregou em si o poder invisível, a força que gera, transforma e transcende. O masculino, limitado pelo instinto, pelo medo e pela necessidade de controle, percebeu que nunca poderia possuir plenamente aquilo que é eterno e imprevisível. Assim nasceu o patriarcado, não como construção social neutra, mas como uma tentativa desesperada de aprisionar o impossível, de domesticar o que por natureza não se submete. A história do patriarcado não é linear, nem simples. Ela é marcada por um medo ancestral, o medo do homem diante daquilo que ele não compreende e que, portanto, precisa controlar para não ser destruído. O feminino não se curva diante da força bruta. O feminino desafia, questiona e resiste. E é justamente essa resistência que o masculino, desde sempre, transformou em justificativa para a opressão. Rebaixar a mulher tornou-se, assim, não apenas um ato de dominação, mas uma necessidade psicológica. O homem que humilha a mulher tenta silenciar o próprio terror, o próprio sentimento de insuficiência diante do poder criador que habita nela. O patriarcado é uma maldição dupla. Ele corrompe o homem e escraviza a mulher. O homem, ao se identificar com a dominação, perde o contato com a própria alma. Ele se torna frio, competitivo, solitário e dependente do espelho do outro para validar sua existência. A mulher, por sua vez, aprende a duvidar de si mesma, a aceitar que seu valor depende da aprovação de quem teme sua força. Assim, gerações vivem em prisão invisível, homens e mulheres escravizados por papéis que não escolheram, mas que foram impostos por medo, desejo de controle e ignorância ancestral. Carl Jung diria que o masculino e o feminino são arquétipos complementares dentro da psique humana. O ânimos e a ânima não existem para competir, mas para integrar e completar. Quando o masculino insiste em reduzir o feminino, ele não apenas o oprime externamente, mas destrói a própria totalidade interna. Surge o homem dividido, poderoso em aparência, mas frágil no interior, capaz de conquistar o mundo, mas incapaz de compreender a si mesmo. A mulher, privada do reconhecimento e da reverência que lhe é de direito, se fragmenta. A ferida é coletiva, atravessa séculos, molda civilizações e cria padrões de comportamento que atravessam gerações. Mitologicamente, essa dinâmica pode ser vista em figuras como Lilith, a primeira mulher que se recusou a se submeter, e Eva, a mulher que carregou a culpa da desobediência. Ambas representam o poder do feminino que assusta o masculino Lilith, com sua independência e força selvagem. Eva, com sua capacidade de gerar vida e despertar consciência. O patriarcado aprendeu a transformar essas forças em pecado, submissão, medo e culpa. Transformou a presença feminina em ameaça, o amor em disputa e a criação em punição. Socialmente, a consequência é clara. Homens e mulheres vivem em conflito contínuo, muitas vezes sem compreender a raiz do problema. O masculino sente necessidade de provar seu valor rebaixando o feminino, e o feminino, por medo ou hábito, aceita essa diminuição para sobreviver. A dominação se torna hábito, a desigualdade se perpetua e a dor se normaliza. É a maldição do patriarcado, o poder aparente que escraviza quem o exerce e quem o recebe. Mas existe esperança. O feminino desperto não busca vingança, busca equilíbrio. Não quer trocar de lugar, mas que o ciclo se quebre. Ele ensina que o verdadeiro poder não está no controle, mas na presença. Que liderança não é força bruta, mas sabedoria emocional. Que grandeza não está em mandar, mas em compreender. O feminino desperto é o antídoto contra a corrupção do ego masculino. O espelho que mostra o que falta ao homem. Conexão, ternura e integração consigo mesmo. E o masculino, quando desperto, aprende que sua força não precisa esmagar o feminino. Ele descobre que o verdadeiro poder está na transformação interior, na capacidade de integrar anima e animos, reconhecer vulnerabilidades e transcender a necessidade de dominação. Esse homem não compete com a mulher, mas caminha ao lado dela,
reconhecendo sua força como extensão da própria totalidade. É o homem que compreende que o feminino não é ameaça, mas aliado, não é objeto, mas ponte para o divino. A maldição do patriarcado termina quando o homem percebe que o feminino não pode ser possuído, que ele não precisa provar valor rebaixando a mulher, e que a verdadeira grandeza não é medida pelo que domina, mas pelo que compreende e transforma dentro de si mesmo. A história humana só será completa quando o masculino e o feminino deixarem de medir forças, deixarem de competir por espaço e começarem a dançar juntos no mesmo ritmo. Então, o que foi maldição se tornará aprendizado. O que foi guerra se tornará união. O que foi dor se tornará sabedoria ancestral. O mundo contemporâneo ainda carrega os ecos dessa ferida. Homens que se isolam emocionalmente, mulheres que escondem seu poder, sociedades que valorizam dominação em vez de integração. Mas cada gesto de reconhecimento, cada ato de reverência ao feminino, é uma fissura na prisão do patriarcado. Cada consciência masculina que aceita a força feminina como própria é uma ponte que liga a psique humana ao equilíbrio. O feminino desperto não é um luxo, é necessidade. O masculino desperto não é fraqueza, é poder verdadeiro. Quando ambos se encontram no mesmo plano de respeito e compreensão, o ciclo da maldição se rompe e o homem e a mulher podem finalmente caminhar juntos, como arquétipos inteiros, como forças que se completam como almas capazes de criar, amar e transformar o mundo. Porque, no fundo, a maldição do patriarcado sempre foi uma prova. Ou o homem aprende a integrar o feminino, ou continua preso à própria sombra. Ou a mulher desperta, ou continua refém da projeção masculina. O caminho da cura é um só: reconhecer, integrar e respeitar, deixar o medo morrer e permitir que o mistério floresça. O futuro não será masculino nem feminino, será simbiótico, será o eco de uma dança ancestral, a reconciliação entre forças opostas, a libertação do espírito humano. O patriarcado, finalmente, deixará de existir não pelo confronto, mas pela consciência. E aquele que entende o feminino, aquele que honra sua força, será o verdadeiro senhor do próprio destino, não porque domina, mas porque se tornou inteiro,